O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo seu nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, o quarto domingo do Advento, nós também temos aqui a presença dos vicentinos. A família vicentina, que trabalha na linha da caridade, não é uma ONG na igreja, é um ministério, um serviço à caridade. Presta caridade aos irmãos mais humildes, aqueles que mais necessitam. Já é bem antigo e traz a relíquia de seu fundador, Zanon, aqui um pedaço das suas vestes que está ali naquela pequena imagem do Beato. E por falar em caridade, nós temos a caridade que está para nascer e estamos abrindo o nosso coração como resposta do salmista de hoje. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, abrir as portas para que Ele possa entrar. Se você não abrir a porta do coração, Deus não consegue entrar. Ele precisa de espaço, senão nós tornamos uma Belém que fecha as portas, e Ele vai procurar de novo um estábulo para nascer. E Jesus não está mais afim de nascer em estrebaria, Ele já nasceu. E nem de ser esquentado pela vaca ou pelo burrinho. Ele está afim de nascer no meio de nós, dentro de nós. Esse negócio de Jesus está dizendo que Jesus está em toda parte. Jesus está dentro do ser humano. O ser humano que não manifesta bondade e caridade não pode dizer que tem Jesus. Mente. A bondade e a caridade é a excelência do nascimento de Cristo. O Natal é o encontro da comemoração daquele que vem salvar, vem resgatar o homem na sua deficiência. Ele não está preocupado também com as nossas fraquezas. Ele está preocupado se nós nos colocamos, nos dispomos a servi-lo e a se encontrar com Ele. Olha só, uma aspas aí, vou abrir para uma pequena fala da realidade de hoje. Os hermanos levaram a copa hoje,
dos hermanos, vizinhos. Eles lutaram. Eles não ficavam caindo no campo, não. Eles lutaram. Eles deram tudo que tinha. Se a gente não der tudo que tem na fé, a gente não ganha nada, não. Depois, o que outra realidade que eu estou observando, eu estou andando em muitas paróquias, muitas, porque meu ano sabático que eu celebro aqui, celebro lá, acolhi, vejo que passou a pandemia quase toda, graças a Deus, ainda tem vestígios, mas a maioria já venceu, muitos se foram, passou as eleições, passaram as eleições, agora passou a Copa, e as igrejas costumam estar vazias. Eu quero saber aonde está esse povo. O vírus está na igreja? Cadê o pessoal? Desaprendeu a fé? Desaprendeu? Desaprendemos que é no encontro fraterno da Eucaristia que encontramos Jesus? Não estou falando daqui não, estou falando de outros lugares. Igrejas vazias, igrejas católicas vazias. Você não vai na igreja por causa do padre, ou por causa de fulano ou ciclana. Você vai pelo intuito da fé, que te movimenta, que te motiva, que te eleva. As coisas pequenas, elas se diluem com a fé e com a coragem. Porque é nas coisas pequenas, olha, hoje no Evangelho, por exemplo, a origem de Jesus, não é fácil. Maria estava prometida em casamento, mas a sua vida muda, e a vida de José muda completamente a vida do casal, quando, sem querer denunciá-la, ela se vê grávida, pelo Espírito de Deus e não pode explicar. E José, a saber disso, ele releva a situação, padroeiro dessa paróquia, e restabelece o vínculo com Maria, maravilhoso, e é pai adotivo de Jesus. Diante do fato grande, fatos grandes não podem diluir a nossa fé também. As coisas não podem, os momentos históricos, são para serem vividos e serem encarados de frente, e não serem colocados sujeira debaixo do tapete. Então hoje a pergunta é: nós estamos mesmo resgatando de novo o sentido do nascimento de Jesus? Depois de tanto sofrimento, creio que sim. E os grandes teólogos estão escrevendo agora sobre uma virtude teologal que estava esquecida, a virtude da esperança. Não podemos perder a esperança. A esperança deste casal de José e Maria é fantástica. Eles esperam no Senhor, e esperam o Senhor, e o Senhor vem, e o Senhor está. Nós devemos esperar o outro com alegria, esperar quem nós convidamos com alegria, esperar quem nós chamamos com alegria, esperar do outro a alegria, e sobretudo fazer com que essa esperança contagie os outros. Como é desesperador uma pessoa que não tem esperança, que fica do seu lado 24 horas dizendo assim: não vai dar certo, isso não está bom, não é assim, não vai dar certo, não está bom. Você acaba se contaminando pela depressão e pela negatividade do não vai dar certo. Tudo que você faz não vai dar certo. Você põe fé, mas o sem fé fica naquela questão: não, você acha, não, é bom não fazer, é melhor não fazer porque não vai dar certo. Claro, é como casais que vêm para o casamento, a gente vai tentar o casamento, se não der certo, paciência. Você não vai tentar casamento, ou casa ou não casa, então não casa, fica solteiro, solteira. Vai tentar casamento?
Vai tentar o casamento? Tentar se dar certo? Não teve noivado, tempo para se conhecer, não? Então se conheça. Então o conhecimento da fé, o conhecimento das realidades, para não dizer que ninguém te enganou. E de fato isso atingiu de forma fulminante a vida da igreja, essas coisas todas que nós passamos historicamente, mas não pode atingir aquilo que é índole da igreja. A índole da igreja é a fé. Se perder a fé, babau, minha mãe diz, acabou, não tem sentido. Não tem sentido. E nós somos um país de fé. Aí hoje eu brinquei. Bom, o Papa é argentino, os irmãos ganharam a Copa, mas eu estou duvidando se Deus é brasileiro. Ainda. Em algumas situações, a gente duvida do cristianismo do Brasil. Se é um cristianismo puro, ou se às vezes é um cristianismo vendido. Se é um catolicismo verdadeiro, ou se é um catolicismo vendido. Porque tem muita gente instrumentalizando a religião, os meios religiosos, para chegar a algum lugar. Não vamos deixar que as pessoas usem da nossa fé para subir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.